E eu fico pensando, tia, que a gente está sempre te vendo na igreja, né? Eu vejo você, o Wallace, suas filhas trabalhando na igreja. E a gente vê o quê? Sorrindo, né? Uma família sempre sorrindo, não faz a menor ideia do que a pessoa está passando. Enquanto você está falando, é só isso que vai passando na minha cabeça. Tipo, vocês estão sempre lá, não sumiram. Vocês não sumiram. Não. Durante tudo isso que vocês foram vivendo e servindo. E ali, na igreja. Talvez precisamos passar por tudo isso para que a nossa conversão seja cada dia mais forte. Essa mesma pessoa que o Wallace olhou no olho dela e disse que não conseguiu olhar porque era o próprio olho de Jesus, ela um dia, quando eu disse para ela que eu estava cansada, ela virou para mim e falou assim: você colocaria na porta de alguém a sua cruz? Eu disse não. Ela falou: então carrega. Carrega do seu jeito, que você não está carregando sozinho. Então isso, depois desse dia, toda cruz que vai chegando, seja ela às vezes menorzinha, mais pesada, né? Porque a gente vai passando por ela, eu lembro disso, eu não colocaria na porta de ninguém, né? Eu não teria essa coragem. E se Deus está colocando para nós, vamos carregá-la, né? Deus tem um propósito e a gente vai carregando. E se Ele acha que a gente consegue, a gente vai carregando. Não somos perfeitos, a gente cai no meio do caminho, mas sempre tem um Cirineu, né? Que ajudou Jesus, sempre tem um Cirineu que vai ajudando a gente. Se você se coloca no lugar certo também, né? E o que é difícil, né? Porque o mundo quer corromper a gente. Na época em que o nosso carro pegou fogo, do nosso cunhado ateu, depois a gente teve um casal, grandes amigos nossos da igreja, que chegaram para nós e disseram assim: eu posso pegar um empréstimo para vocês, para comprar um carro, vocês pagarem em 2 anos para nós. Se a gente pode fazer isso para vocês, a gente não pode dar, e a gente conseguiu, né? Então assim, instrumento de Deus. Então, quando a gente comprou o carro, elas eram pequenininhas, a gente avisou, a gente falou para elas: olha, esse carro a gente está comprando porque os tios taus vão pegar um empréstimo para nós. Elas não entendiam, mas a gente falava. E isso, eles estão sendo instrumento de Deus para nós. Então, por exemplo, quando a Isabela passou para a tão sonhada faculdade de medicina, que ela tanto quis fazer, ela tentou 5 anos, né? A gente nunca teve condições de pagar uma faculdade dessa para ela. O Wallace sempre foi sonhador. Falava: se você passar para fazer na Amazônia, você vai. Em Manaus, você vai. E eu falava: não, você montou o pé no chão. Não vai. Né? A gente não tem condição, não é como que se a menina passar mal lá. Não. E aí eu falava, ela passava para tudo, menos para medicina, né? Na federal ou numa estadual. E aí, em plena pandemia, aí ela pegou um dia e falou: mãe, mas eu posso tentar fiéis? Eu falava: não, minha filha, porque as pessoas que eu conhecia de fiéis tinham que entrar, pagar meses para conseguir. A gente não tinha 16 mil reais para pagar, né? Porque tinha que pagar 2 mensalidades, 16 mil, depois 9 mil todo mês, para até sair o fiéis. Um dia eu falei assim: posso tentar? Posso pesquisar se tem como ter o fiéis antes de entrar na faculdade? Eu falei: pode. E ela pesquisou. Depois, em plena pandemia, em processo já de pandemia, ela descobriu: posso fazer inscrição? Eu falei: pode. Com o pé no chão, sabendo que talvez não consiga. Entrou pandemia, né? Eu me lembro que quando a minha hematologista, que é no processo meu de doença, né? Eu estou com ela há 18 anos. E eu me lembro que em fevereiro, quando eu fiz uma consulta, ela falou: Maristela, vai entrar uma pandemia, o Wallace já pode ficar em casa. Deu um papel, o Wallace não pode, né? E o Wallace já ficou em casa. E o Wallace ficou 1 ano em casa. Nesse 1 ano em casa, o salário dele caiu pela metade. A Rafaela, quando chegou em setembro, foi demitida também. Meu Deus. Porque as empresas começaram a cortar, né? E nisso, o Wallace com metade do salário, a Rafaela desempregada, sai o processo do fiéis da Isabela. E toda feliz, mãe, saiu no processo de fiéis. E
E o Wallace, não, vamos. Eu falei, como? Né? E conseguimos, fizemos, e aí o Wallace, quando foi no banco com ela, ele tinha o papel de parede do celular dele, era uma Nossa Senhora, chegou lá da gerente, era a mesma, né? Ela falou assim, vocês são católicos, né? E aí o Wallace falou, somos. Ela falou, eu já vi isso acontece. Mas é difícil acontecer um processo de fiéis nessa porcentagem de fiéis sem juros e sem fiador, que foi o que nós conseguimos para a Isabela. Um processo de fiéis, né, de mais de 90%, sem juros e sem fiador. 92% de fiéis sem juros e sem fiador. Meu Deus! E aí ela pegou, olhou pro Wallace, né, tinha uma foto de Nossa Senhora, e ela falou, é a intercessão, né? E o Wallace falou assim, fizeram, muito difícil, né? Eles dificultam tudo, né? Uma papelada, uma burocracia, e fomos pela fé. Rafaela desempregada e o Wallace com metade do salário dele. Fizemos todo o processo. O primeiro ano seria EAD, por causa da pandemia, e a Isabela entrou na faculdade de medicina tão sonhada, né? Desejada por 5 anos. E aí, fomos. Choramos, porque sabíamos que tinha a mão de Deus ali. Mas ainda não tínhamos tanto, né? Sabíamos que era a mão de Deus, que era o desejo de Deus. E eu vinha numa oração da consagração de 3 meses de São José. Tinha começado em dezembro. Começamos todo o processo em janeiro. Isabela começou a estudar. Quando foi no dia 19 fizemos todo o processo, cartório, tudo. Quando foi no dia 19 de março, terminei o dia da consagração, né? São José. A empresa chamou a Rafaela de volta. Sabe? Tinha terminado todo o processo, a Isabela já estava estudando. E aí nós percebemos, para que a Isabela conseguisse entrar na faculdade de medicina, a Rafaela ficou desempregada de setembro até março. Por quê? Para entrar, né? A per capita, a renda familiar. per capita. A renda familiar. O Wallace com metade do salário, a Rafaela desempregada. Jesus. Então, nós não entendemos quando o Wallace perdeu metade do salário, quando a Rafaela ficou desempregada, as dificuldades que nós passamos nesse período, né? 1 ano dentro de casa, 1 ano sem ir à igreja, foi os nossos amigos levavam comunhão para nós, né? Foi o mais doloroso para nós ficar 1 ano sem ir à igreja. Foi um ano muito difícil para todos, né? E aí, quando no dia de São José, a empresa chamou a Rafa de volta, a Isabela já tinha um tempo estudando, nós percebemos. E aí a gente sentou e chorou junto, porque a gente percebeu os desígnios de Deus na vida da gente. É impressionante. Né? Então, às vezes, as dificuldades, Deus permite que as dificuldades aconteçam para que o bem aconteça lá na frente.